Boa tarde, meus irmãos, graça e paz. Boa tarde, coronel. Boa tarde, meu irmão Pedro. Boa tarde. Estamos dando início a mais uma reunião. Ok. Olá, pessoal. Nós estamos iniciando, então, hoje, quarta-feira, dia 6 de maio. Nós vamos orar hoje dentro da nossa jornada de 10 dias de clamor pelo Brasil. Hoje é um dia dedicado para nós orarmos pela área de influência artes, né? Uma macro área de influência, artes, entretenimento, música, esporte. A nossa programação está muito interessante, muito especial. Nós teremos 11 palestrantes aqui ministrando, orando conosco dentro dessa macro área, né? E nós louvamos a Deus. A gente precisa sempre reforçar que a oração do justo pode muito em seus efeitos, diz a palavra de Deus. Aonde 2 ou 3 estiverem em meu nome, ali eu estarei, disse Jesus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Nós temos convicção de que Deus está nos ensinando a orar pelas áreas de influência da sociedade. Todos esses dias, né? Hoje é o nosso 6º dia, e nós cremos que nós estamos numa escola de oração. Estamos aprendendo, discernindo, conhecendo, para nós orarmos com mais fundamento e orarmos com compromisso de transformação de vidas e compromisso também de transformação de sistemas, para que os valores do reino de Deus estejam presentes nas empresas, nas escolas, nas casas, nos locais de produção musical, nos locais de esporte, de entretenimento. Nesses locais que parece que não tem nada a ver, é ali que Deus vai agir, usando atletas, usando músicos, produtores. É incrível, né? Nós sabemos que nós somos a luz e sal da terra e Deus nos chama para fazermos a diferença onde nós estivermos. Então, o nosso primeiro convidado especial, já quero agradecer aqui, é o Pedro Bontorin. Ele é compositor, empreendedor musical e tem trabalhado com o movimento Dunamis, com a igreja Monte Sião, Zion, né? Isso. E eu quero que ele fale um pouquinho da sua trajetória. Ele vai falar um pouquinho para a gente, né? Eu coloquei aqui, fazendo a diferença e expandindo o reino de Deus no mundo musical. Isso é muito importante. Sabemos que a música influencia toda uma cultura. E eu me recordo, por ter estudado piano clássico desde os meus 7 anos de idade, toquei em muitas igrejas, toquei em mais de 100 casamentos na minha vida, ajudei muitas pessoas, fiz piano clássico, né? Então eu sei do valor da música e sei do valor da importância da mudança. A música muda uma cultura. Total. Então nós temos que aprender a orar por isso e a influenciar a cultura musical do nosso país e também a cultura musical nossa como adoradores. Então, Pedro, seja muito bem-vindo. Sei que você é um escolhido de Deus e sei que a sua contribuição aqui vai ser muito importante para abrir a nossa visão e também nós podemos orar por essa área de influência. Amém. Fique à vontade, seja muito bem-vindo. Amém. E obrigado, Coronel, pelo convite. Obrigado. Eu sou muito feliz de ver essa iniciativa acontecendo, essa movimentação, essa inclinação, todo esse mover para realmente esse clamor, esse movimento é muito importante. Obrigado, porque é muito encorajador ver ações assim acontecendo, principalmente nesse momento, né? Que muitas vezes a gente fica paralisado por não saber o que agir, mas uma coisa que a gente sabe que a gente tem que fazer é orar em qualquer momento, né? E interceder e buscar direção. Então, quando a gente não tem uma estratégia clara de um próximo passo, vamos fazer aquilo que a gente já sabe, aquilo que Deus já nos ordenou a fazer, né? Contando um pouquinho da minha história, Coronel, eu sempre fui apaixonado por música desde pequeno. Tive meu primeiro contato na igreja, cresci na igreja, aquela coisa de ser movido pela adoração mesmo, assim, e inclusive a adoração me ensinou muito a ter uma vida de caminhar com Deus, assim. Eu tive em momentos de adoração, Deus me encontrou desde menino mesmo, assim, 12, 13 anos, eu me lembro de alguns momentos de encontrar e ter uma fome pela palavra, e despertar. O meu relacionamento de Deus foi despertado muito pelos momentos de adoração. Enfim, cresci nessa paixão, tive minhas bandas adolescentes, comecei escrevendo músicas de adoração mesmo, com 15, 14 anos. Fui fazer minha carreira na comunicação. Eu sou formado em relações públicas, mas fui estudar comunicação, tendo uma música como esse Braço da Paixão. Só que eu sempre tive essa vontade de
de conectar a minha profissão com essa paixão que eu tenho pela música, que hoje eu entendo que é algo também que Deus colocou no meu coração, assim. E quando estava para me formar, tive uma oportunidade de trabalhar nesse mercado, de trabalhar com essa conexão de comunicação e o mundo da música, trabalhando um pouco nos bastidores, e que é um meio que é engraçado. Conversava com meu pai e falou: pô, mas é um meio tão difícil, é um meio tão sujo, tão, enfim, aquelas coisas que a gente ouve. Só que eu tinha uma coragem de menino que eu não sabia muito bem, mas eu acho que era o Espírito Santo dando uma força, que era assim: pai, aquilo que eu decidi fazer, eu vou fazer bem feito, vou me empenhar para fazer bem feito, e eu acho que Deus vai dar graça, eu vou fazer. E hoje eu já entendo de uma maneira diferente, né? Hoje já entendo que justamente por a gente ver, quando a gente vê que um ambiente não tem tantas referências saudáveis, é mais um motivo para a gente estar, e não é um lugar para a gente evitar. Eu acho que por tempos a igreja evitou lugares por achar que as conversas não são as nossas conversas, as pessoas que estão naqueles lugares não são as nossas pessoas. Por isso mesmo, então vamos estar lá. E foi isso. Comecei a trabalhar numa agência, por 7 anos eu trabalhei, fiz uma escola, então ali muito legal, que eu criava projetos, festivais, exposições, enfim, e a gente captava parcerias com marcas, ou seja, foi uma grande escola, mas eu percebi como os projetos eram construídos, como eles eram pensados, qual que era a conexão de artista, e é um ótimo lugar para a gente deixar o nosso tempero, né? Escrever como a gente acha que essa história tem que ser contada, enfim. E depois de quase 8 anos trabalhando nessa agência, eu senti também que era um momento de eu assinar algo, enfim, eu via oportunidades, eu via projetos que eu queria ver acontecer, mas com a diretoria daquela agência não ia acontecer, com as conexões que tinham, existia um velho jeito de se fazer arte, entretenimento, e eu falei: poxa, eu vejo uma oportunidade, eu vejo um espaço para se criar melhor, se criar com mais inteligência, ajudar os artistas, e esse lance, eu acho que é tão bonito que às vezes a gente pensa: como que eu vou servir na minha área, na minha esfera profissional, a Deus? E a gente às vezes tem uma visão meio que quadrada de experiências e rotinas, assim, programações de igreja. Mas é muito mais além disso, né? O que eu percebo é só quando a gente tem um relacionamento com Deus tão intenso e a palavra está dentro da gente, tudo que a gente faz vai transbordar essa palavra. Então eu acredito que os espaços que eu via, as conexões que eu via, eu acho que dá para a gente fazer de uma coisa diferente e transmitindo os valores que a gente acredita, transmitindo fazer o bem que a música pode fazer da maneira que Deus seja manifestado naquilo. Até que eu tenho tanto essa cultura de serviço, né? De servir aos outros. E é tão difícil, porque quando eu me lembro que... E é um super testemunho, só a história da empresa, assim, porque eu comecei a empresa do zero e tal. Mas em 1 ano só de empresa, a gente já estava numa conferência internacional e apresentando a empresa, porque é um modelo meio inovador que a gente faz. E quando eu fui lá, tímido, assim, eu estava falando muito de servir. Eu queria servir o artista, eu queria servir a marca e tudo mais. E é um mercado tão impositivo, das pessoas quererem aparecer, poucas querendo servir. Mas eu me lembro que eu estava nessa conferência, inclusive, lendo a trajetória do rei Davi. E foi uma super inspiração. Porque você viu que o rei Davi não tinha pressa para assumir o lugar do rei. Ele já era ungido e tudo mais, mas ele esperou um tempo de Deus. Mas ele estava servindo. Ele serviu o rei Saul até a morte do rei Saul, apesar de ser confuso, né? Enfim, e é isso, Coronel, um pouquinho dessa trajetória da Clave. E fora isso, essa minha paixão, eu sempre tive vontade, eu comecei a escrever canções, num momento que eu nem sabia se eu saberia fazer isso. E foi tão lindo quando eu comecei a escrever essas canções, vendo que Deus foi movendo pessoas, foram encontrando e tendo históricos com Deus através dessas músicas. Então, eu tenho esse lado do profissional, do empreendedor da música, do profissional do mercado da música, mas tem esse lado do artista também, de escrever canções, de ter projetos musicais. E é isso, tem sido uma trajetória que eu sou apaixonado, é desafiador, é um mercado difícil mesmo, cada dia é uma luta, mas quando a gente faz aquilo que a gente sabe que a gente foi chamado para fazer, a gente tem a paz e a força que a gente precisa, né? Nossa, que interessante, rapaz. Que história bonita. Muito jóia essa história. Muito inspiradora para nós, para os jovens que estão aí nos ouvindo, as pessoas, né?
como isso faz falta. E você falou uma coisa bacana, né? Realmente ali esperar o tempo certo, compreender que Deus, a cada dia Deus vai fazendo a gente avançar. Às vezes a gente não percebe isso, né? E muito joia isso que você está falando. Eu até, como eu também tenho um envolvimento com música desde a minha infância, né? Que eu comecei a estudar piano clássico com 7 anos e meio e estudei por 6 anos. Eu sei, assim, participei de bastante evento, toquei piano, teclado, órgão, tal. Então eu percebo a importância da música, né, na vida na cultura de um povo, né? Queria que você falasse um pouquinho também das suas produções com a igreja, com o Dunamis. Aí, Sim. queria que você destacasse algumas coisas bacanas que têm sido feitas aí. A gente nem sabe quem está por trás e agora eu descobri que é você, né? Não, é uma honra ser parte de algo tão bonito assim. Eu tô desde o início do Dunamis e na Monte Sião eu tô há 10 anos já, é a igreja que eu sirvo. E é muito bonito, assim, sabe? Porque às vezes a gente conhece a igreja, o movimento, né? E hoje a gente vê tantas realizações legais acontecendo, grandes, né? Assim, de proporções, mas foram muitos anos de construção de raiz, né? De história, de... É isso, é a questão do tempo. E isso vem as canções também. A gente nunca teve pretensão de escrever canções para para as nações, para algumas coisas, para o Brasil. O nosso objetivo era fazer canções para a nossa comunidade. Primeiro, canções do nosso quarto, né? Primeiro, as canções nasceram nos nossos devocionais, elas nascem no nosso momento com Deus, assim. Depois, eu fui compartilhando muito. A pastora Zoe, a Zoe Lilia, para mim, ela foi uma grande mentora nisso. Compartilhei muitas músicas com ela, a gente trocava, Deus está falando isso aqui, compartilhava, assim. É muito importante ter essas pessoas que você possa trocar essas criações, né, ouvir feedbacks. E depois a gente começou a levar essas músicas para a nossa comunidade, para a nossa igreja, e depois de um tempo elas começaram a circular o país, assim, e até ganhar versões em outras línguas, assim, foi tudo muito surpreendente. Mas como é importante, vendo tudo isso acontecer, é muito bonito ver o alcance, mas para mim eu sempre tenho essa perspectiva, que a gente está fazendo músicas que elas têm que ser relevantes pro nosso, elas têm que ser verdade e relevante para o nosso momento com Deus, no secreto, e para a nossa comunidade. E o alcance, se vai para outro lugar, se vai ter... É uma coisa tão consequencial, assim, sabe? Se for para ser, vai ser. Obviamente que a gente também se profissionalizou, aprendeu fazendo muita coisa, a gente buscou... Porque isso é um esmero, né? Uma coisa que eu gosto até de ressaltar, assim, Coronel, porque tem muitas pessoas que têm paixões, inclinações para arte, para entretenimento, e oram, e sabem que é um dom até que Deus deu, mas muitas vezes a gente morre nisso, né? Fica no dom que Deus nos deu, fica na paixão que a gente tem, mas o esmero, o profissionalismo, a gente estudar, tudo isso que eu contei aqui, apesar de foi uma palavra de Deus, foi algo que Deus nos deu, mas teve também um empenho humano, que é eu vou estudar para isso, eu vou aprender a fazer. Eu amo escrever. Deus me deu canções, eu comecei a escrever, mas eu fui também aprender como é que eu posso escrever melhor, como é que eu vou ler, vou estudar, como que a gente estrutura, como que a gente divulga, enfim, isso, como que a gente promove isso da maneira mais profissional, da maneira correta, honrando os músicos que estão trabalhando conosco, honrando os compositores, sabe, é todo são várias camadas, né, o mercado da música, várias, e principalmente hoje, nesse mundo tão digital. Mas esse é uma questão. Então, isso também me embalou um pouco na empresa que eu criei, na Clave. E a gente... Você vê que a gente, de novo, desponta, né? Daí, de novo, eu trago uma passagem bíblica que me inspira muito nessa questão de criação e de arte e tudo mais, mas é a rainha de Sabá, né? Primeira Reis, quando ela vai visitar Salomão, ela fica impressionada, né? A excelência de Salomão faz com que a rainha de Sabá ela, enfim, reconheça o Deus que Salomão servia. Então, eu acho que a nossa excelência que a gente faz abre portas e é testemunho daquilo que a gente vai produzir também, né?
enfim. Então, e tem sido uma jornada muito incrível. A gente tem aprendido muito com essa questão das canções, do Ministério do Louvor, do Dunamis e da Zion também. Mas eu acho que eu acredito muito que o nosso sucesso não, mas o êxito, né, de realizações e tudo mais, é ter esse ambiente de família, de discipulado bem forte, de construção por que a gente faz, sabe? É bem diferente você fazer um projeto artístico e você fazer um projeto de ministério de adoração e louvor, né? Você está construindo uma banda, você está construindo um ministério de louvor. São coisas que a gente toma muito esse cuidado, assim, para não enviesar, né? Ah, sim. Eu sinto que você falou algo importante, né? Nós precisamos realmente ter bons mentores, né? Pessoas que nos ajudem a ter um direcionamento, um reconhecimento do que fazer com o potencial que existe ali muitas vezes, e o inimigo, eu tenho visto muito roubo nessa área também, de muitos jovens, né? Muitas pessoas espalhadas pelo Brasil nessa área, né? De produção musical, e sempre eu louvo a Deus por isso que você está falando, viu, Pedro? Porque como eu também tenho uma trajetória um pouco na área que eu comecei bem cedo, né, na música, eu senti muita falta de mentores, senti falta assim de pessoas que poderiam mostrar, abrir a minha mente, orar comigo, aquilo que você falou, discipular, né? Então é uma coisa que você está falando que é a base, né, que você está comentando, é a base do êxito que Deus tem te dado, não é isso? Isso é muito legal você falar, né? Acho que isso É verdade. eu percebo que para que as futuras gerações possam se sentir amparadas e não simplesmente, eu vou fazer, né, como você falou, vou iniciar um projeto sem aproveitar aquilo que Deus já deu, como no seu caso, o seu testemunho de vida, né, a igreja, o movimento. Então, eu queria até que você também destacasse, né, completasse essa parte, citando aí, eu sei que eu tenho acompanhado o Dunamis praticamente desde 2009, né, quando eu conheci o Eduardo Nunes, né, pastor Eduardo Nunes, que é sobrinho do Coronel Barreto, aqui, meu colega de turma, né? Que demais. Então, ele veio aqui na minha casa, dormiu uma noite aqui e falou, olha, tem um movimento que está nascendo aí, chama Dunamis, você não quer conhecer? Eu falei, quero. Me coloca nesse negócio aí, que eu, apesar de eu ter um cabelinho branco aqui, ó, eu quero estar no meio dos jovens, Demais. Quero me sentir jovem. Então, eu vejo que realmente Deus está fazendo algo incrível, né? Agora com Descende, né? Mobilizando várias igrejas, vários jovens, isso é algo incrível. E eu não sei, eu queria até que você pudesse nos colocar, como nós estamos falando de intercessão pela área de música, né? Gostaria até que você pudesse pontuar algumas coisas para a gente ter depois um tempinho de oração focado nisso, porque você conhece melhor até a área do que eu, sabe? Diversos jovens que te procuram, a música. Talvez você pudesse falar alguma coisa reforçando esses conselhos que você acabou de falar, para ficar bem claro assim, passos que esses jovens têm que dar, prioridades que eles precisam colocar para não ficar perdido, não perder o potencial, né? Boa. Eu acho que pegando eu vou falar algumas coisas nessas recomendações, mas pegando essa questão da mentoria e do discipulado, eu reforço a importância disso, né? Muitas vezes o jovem é bem impetuoso, né? E às vezes o jovem ele acha que ele dominou tudo, sabe tudo, é moderno e ele já quer ensinar a outra geração. Então eu acho que a primeira coisa é você procurar assim um mentor. Assim, quando você vai começar uma trajetória, você pode até ser um inovador e um pioneiro, mas com certeza pessoas já pavimentaram um caminho antes e você pode aprender bastante com elas. Então, achar um mentor, achar um discipulador, alguém que você realmente confie e você tem uma referência, né? Talvez, como o senhor disse, na área da música, quem que é essa pessoa que um cara com o coração de Deus que já fez um trabalho que eu possa trocar uma informação com ele? Hoje a gente tem isso daqui para nos conectar e a gente às vezes não sabe usar de uma maneira tão saudável. Então, talvez a gente pode uma pessoa que você acha que é tão distante, ela pode ser uma pessoa para você trocar, para você orar junto, para você crescer. E eu acho que essa questão da mentoria também é legal das duas gerações, uma olhar para a outra. Porque também a gente que já passou por algumas coisas, será que a gente não pode olhar para o menino que está ali descobrindo talentos e a gente já pode ajudar? Você pode eliminar algumas coisas, eu posso te ajudar?
por muito tempo, e eu vejo isso no mundo da música, não só cristão, mas existe até um confronto de gerações. Porque vem uma geração nova, a antiga, não é bem assim que se fazem as coisas, o novo, peraí. E eu fico imaginando como é lindo, porque o reino de Deus nos ensina nisso. Vamos as duas gerações, uma dar a mão para a outra, peraí, você é novo, eu posso te privar disso? E o novo que está vindo falar, olha, mas tem umas coisas novas acontecendo, eu vou te atualizar. Enfim, então eu acho que essa questão de gerações é muito importante. Então, desse lance da mentoria, de ter um discipulador, alguém que você possa crescer junto. A dica que eu dou também é de você se esmerar a estudar o assunto. No Brasil, infelizmente, nós somos carentes de profissionais com estudiosos, graduados, assim, realmente no assunto, né? Às vezes a gente quer muito aprender de uma maneira sumária alguma coisa. Então, se você começar a estudar profundamente um assunto que você quer seguir como carreira, você vai se destacar. Não tem como. E, obviamente, construindo isso no lugar certo. Mas, assim, se esmere no estudo, porque você tendo um embasamento para direcionar a sua criatividade. Tem uma frase de um pastor que eu gosto muito, que é: disciplina direciona a criatividade. Muitas vezes a gente acha que o pessoal criativo é mais solto e tudo mais, não tem disciplina, mas todo grande criativo, o cara que fez algo realmente extraordinário, ele tinha sua disciplina. Pode ser a disciplina de escrever na madrugada, pode ser uma disciplina meio louca, mas é importante a disciplina para direcionar isso. E eu acho que é importante você também, tão importante quanto você ter mentores, você ter uma comunidade, você ter pessoas que talvez estejam no mesmo momento que você, para vocês se desenvolverem juntos, assim, né? Todo movimento de adoração, movimento cultural, musical, nunca vieram sozinhos. Raros são os nomes, raros são os movimentos que vieram isolados. Eles vêm de uma cena, que a gente costuma dizer, né? Isso é na adoração, isso é no... Enfim, tem uma cena que é uma galera que está junto, aprendendo, trocando, e essa cena é construída, não é de uma maneira tão planejada, é no dia a dia mesmo, é na rotina, de você ir na casa da outra pessoa, de você conversar, de você ligar, você construir, você trocar, você torcer. Isso que é ser reino de Deus na área de artes e entretenimento, é uma coisa que é totalmente afrontosa e revolucionária, é você torcer para o sucesso do outro, né? Isso para o mundo é bizarro. Como assim? Eu quero ser melhor que aquela pessoa. Mas você torcer para o sucesso um do outro, você se doar por outro, você ajudar, isso dá um nó na cabeça das pessoas, e isso é ser reino de Deus. Isso é o que Jesus nos ensinou a fazer, assim, né? Enfim. Nossa, cara, que incrível essa palavra, hein? Meu Deus. Então, agora eu vou acrescentar aqui, não é só compositor, empreendedor social, é um pastor de músicos. Vou colocar aqui, é um pastor de músicos. O que é isso, gente? Glória a Deus. Glória a Deus, muita unção, hein? Olha, eu estou falando porque eu tenho bagagem, eu tenho uma história de música e já participei de um monte de evento de raramente, dificilmente ouvi o que você falou agora aqui. Pessoal, então vamos aproveitar essa live. Esse servo de Deus, Pedro Bontorin, é com certeza um homem, já deu para perceber que é um homem escolhido por Deus para fazer a diferença, expansão do reino de Deus nessa área de produção musical, nessa área do discipulado da música, né? Novos músicos. Então, nós temos que juntar forças. Uma das coisas que nós estamos colocando aqui, Pedro, é justamente isso, pedir a Deus as estratégias que venham do céu para que ninguém fique mais sozinho, ninguém seja roubado, porque o que o diabo vem fazer é roubar, matar e destruir. E ele gosta, obviamente, ele vai roubar onde? Principalmente dos mais jovens, né? Cortando na base a esperança, a alegria, né? Os sonhos, os planos. Então, você colocou muito bem. E até os mais velhos também, muitas vezes, ficam ali com um potencial parado, não conseguem enxergar que ele pode ser bênção, né? Para a geração mais jovem. Então, eu gostaria muito que você, com essa unção que você demonstrou e falou e nos abençoou aqui, a gente pudesse ter um tempo de oração agora para esse novo Brasil, para essa nova geração. Eu creio nisso, é algo que está muito no meu coração. Eu nunca me aquietei assim, no sentido de me acomodar com esse cenário de música no Brasil, com a cultura musical brasileira e também com a cultura de adoração. Eu sinto claramente que Deus quer nos batizar, nos trazer num novo nível.
mas depende da nossa busca, né? Depende do nosso empenho, como você bem colocou aí. Colocar um propósito de estudar, um propósito de orar, um propósito de se relacionar com as pessoas, né? Então, eu vejo que você tem essa unção, Pedro. Glória a Deus pela sua vida. Você, com certeza, já demonstra que é uma referência nacional, é uma referência cristã maravilhosa para todos nós. Queria que você nos abençoasse todos que estão assim, que sentem um chamado na área da música, tanto para a produção musical, quanto para a composição e outras coisas, que você pudesse abençoar esse clamor por essa área de influência tão importante, para que Deus nos dê as estratégias de unidade e de construir essa nova etapa do Brasil, principalmente agora, nesse momento da pandemia, né, que nós vamos ter que reconstruir muitas famílias, reconstruir sistemas, organizações, e eu creio que se a música for à frente dessa reconstrução, eu me recordo muito bem, não me lembro agora quem falou essa frase, mas num dos meus estudos de música, eu me lembro muito bem, isso ficou gravado na minha mente. Uma pessoa estudiosa disse assim: dá-me o direito de compor as músicas do seu país, e você verá em quanto tempo esse país será transformado. Não. Dá-me o direito de transformar, de fazer as músicas do seu país, e você verá em quanto tempo esse país vai ser transformado. Ou seja, eu creio que é mais ou menos isso, né, que ele dizia. Ou seja, a música num país, desde a música de embalar uma criança no colo, né, a cultura de embalar uma criança no colo. Eu me lembro, por exemplo, a minha segunda mãe, que foi a pessoa que me criou junto com os meus irmãos, ela cantava muito para mim. Se vocês perguntarem assim, o que você lembra de música quando eu tinha 3 anos, eu me lembro da música que ela cantava para mim quando me embalava no colo. Meu, Jesus é meu quando estou fraco, meu quando estou forte, Jesus é sempre meu. Ela me embalava para eu dormir com 3 anos com essa música. E eu nunca mais esqueci essa música. Olha que coisa importante, né? As mães semearem na vida dos filhos desde o ventre. A música, ela permeia desde a formação, né, da criança no ventre da mãe. Então, hoje, agora, nós precisamos... o Brasil tem uma legislação específica, né, de ensino musical nas escolas, que nós precisamos ter um protagonismo nisso, que ainda é muito pequeno o nosso protagonismo nisso, né? Nessas metodologias de música para a formação das crianças. Então, é tudo isso, todo esse sistema que envolve a influência da música no nosso país. Eu queria também que você lembrasse disso, porque nós precisamos colocar isso na nossa agenda de oração, tá bom? Boa. Obrigado Amém. por tudo. Vamos lá. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Eu te agradeço por esse dia, por esse momento. Pai, nós te agradecemos por esse momento, Deus. A gente não se esquiva desse momento. Por muito tempo a gente cantou que nós nascemos para esta hora. Muito tempo a gente declarava a palavra de Deus, que esse era o nosso momento, era o momento dessa geração. E a gente não se esquiva nesse momento quando é um momento escuro e tão incerto, Pai. Nós te posicionamos e nós te agradecemos, Pai. Como diz em Isaías 54, canta alegremente, ó estéreo, porque não deixa a luz. A gente celebra porque a gente sabe que vai vir vida. A gente sabe que o Senhor tem um plano por trás de tudo isso, Deus. E nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Porque o Senhor nos escolheu. Porque o Senhor nos capacitou para essa hora. E eu te peço, Deus, para tantas pessoas que têm o coração, Pai, que o Senhor já depositou dons e talentos, paixão, entrega por essa área da música, pela essa área do entretenimento. E eu declaro agora, Pai, sobre esses corações, uma sensibilidade dos céus, Pai. Uma sensibilidade, um espírito suave, leve, Deus, para que possa fazer a diferença onde quer que eles estejam, Deus. Sem acusação, sem condenação, mas trazendo a sua verdade na sua arte, trazendo a sua beleza na sua arte, trazendo a sua palavra que confronta, que esclarece, que traz luz, que traz salvação, que nós sejamos uma geração de artistas, criadores, criativos, que não só falam sobre Jesus e sobre sua palavra, mas expressam, vivam, que nós possamos ser, Pai, que nós possamos ser antes de dizer, que nós possamos ser os teus olhos, que nós possamos ser as suas mãos, o seu coração, os teus pés, a sua voz e a sua vontade. Os teus ouvidos também nos ensina a ouvir, nos ensina a observar situações e cenários para que nós possamos ocupar com inteligência esses espaços, Deus. E com o coração, com amor, com o coração pronto, Pai, para ser um abraço, para ser uma resposta para essa geração, para apresentar um Jesus genuíno, sem os nossos achismos, sem a nossa religiosidade, os nossos dogmas,
mas que a gente possa apresentar puramente quem o Senhor é nesses momentos, Deus. Eu te agradeço, eu declaro, Pai, corações despertos agora, corações aflorados agora pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, desperta corações, Amém, que nesse Senhor. momento de tanta escuridão e incerteza, nós possamos criar e ser inspiração, trazer cor e trazer luz nesses momentos, Pai, para a nossa nação e para o mundo inteiro, em nome de Jesus. Amém, Amém. Senhor. Amém. Pai, eu Amém. quero também orar pelo Pedro. Obrigado, Deus, pela vida dele, por esse ministério glorioso que o Senhor tem colocado nas mãos dele. Senhor, que o Senhor multiplique as tuas bênçãos sobre a vida dele e de toda a equipe que está com ele, Senhor. Do movimento, da igreja, que eles possam ser luzeiros para uma nova geração, Senhor, e para abençoar a reconstrução do nosso país e de tantos países que nós vamos precisar, Senhor, nos colocar nas tuas mãos para podermos avançar com louvor, adoração, música, que venha do alto, Senhor, para os nossos corações, e nós possamos expressar isso, Senhor, dizer ao Senhor que nós te amamos e que nós queremos aprender a te adorar, Senhor, com excelência, com o coração totalmente entregue nas tuas mãos, 100%. Muito obrigado, Deus, por esse testemunho glorioso. Que o Senhor abençoe grandemente a vida do meu irmão e de toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Pedro, que maravilha, rapaz. Muito obrigado de você ter nos abençoado aqui. Essa live vai estar gravada, vai estar abençoada. Nós vamos multiplicar isso. Muito obrigado, porque foi muito importante a sua participação aqui. Me alegrou muito meu coração. Que Deus continue abençoando você e toda a equipe. Minha continência a você, como bom soldado de Cristo, que eu desejo ser. Muito obrigado, viu? Forte abraço a você e toda a equipe da igreja e do Dunamis. Obrigado a todos vocês. Fui muito abençoado também. Muito, muito, muito. Obrigado, Coronel. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Fique na paz.